início agora a nossa coletiva pré-jogo. A primeira pergunta é da Marcela Azevedo, da ESPN, primeiro do Carpini. O Água Santa chega como uma das maiores surpresas do campeonato. Como a equipe se preparou psicologicamente para essa semifinal? E como vocês têm tratado esse jogo internamente? Bom, a gente chega forte, convicto daquilo que é possível se fazer. Para nós também, claro que internamente a gente sempre trata alguns assuntos diferentes de quando a gente externaliza os propósitos do clube dentro da competição e não é segredo para ninguém que o primeiro objetivo nosso sempre foi a permanência. À medida que as coisas aconteceram, a gente se permitiu sonhar e viver coisas maiores e aqui estamos, né, fazendo uma semifinal dessa grandeza. A preparação é a mesma desde o primeiro jogo para agora, ainda mais num jogo de decisão como esse, onde nós não somos o favorito mais uma vez. E a partir do momento que, como você mesmo, né, coloca, e eu concordo, que não éramos o favorito a estar vivendo isso, então a gente tira mais ainda o peso, a responsabilidade. Foi assim contra o São Paulo e vai ser assim também contra o Bragantino, o Red Bull. A responsabilidade é deles, é do grande, é do time de Série A, é do time de maior investimento. Né? A nossa responsabilidade é com nós mesmos, com a nossa torcida, com a nossa comunidade, com os nossos atletas, com o nosso grupo, de continuar fazendo o nosso melhor, seguir fazendo história, até onde nós nos permitimos sonhar. Nós vamos trabalhar muito para fazer um grande jogo. Então a responsabilidade para nós é bem tranquila, mesmo porque ela é toda do adversário, né? por todos esses pontos que eu coloquei aqui. Perfeito. Agora da Marcela para o Rodrigo Santos. Rodrigo, após a vitória diante da Portuguesa, no dia 2 de fevereiro, você deu uma entrevista e falou que o time havia entrado na luta pela competição. Esse duelo foi a primeira vitória do Netuno na competição. O que mudou desde a primeira vitória até o jogo de amanhã? Na verdade, a gente já vinha fazendo uns grandes jogos, mas o resultado não vinha sendo favorável. Mas eu disse por conta do jogo da Portuguesa porque veio a vitória, mas o jogo que mudou a chavinha foi no jogo do Santos. Diante de uma pressão, diante de resultados negativos, mas jogando bem. E no jogo contra o Santos aqui na Vila Belmiro a gente mudou a chave, começamos a competir mais, começamos a duelar mais, fizemos um grande jogo. E aí quando chegamos no jogo contra a Portuguesa a gente estava bem preparado, sabia o que a gente queria e graças a Deus a gente ganhamos aquele jogo e começamos a briga pela classificação. Agora Iago Rudá, Globoesporte.com. Carpini, vocês enfrentaram o Bragantino no campeonato e venceram na primeira fase. O que pode ser aproveitado daquela vitória para essa semifinal? Nada, é um outro momento, é uma outra competição. Se nós ficarmos apegando aos detalhes do passado e não viver esse momento, que é um jogo atípico, não é nem um mata-mata, é um jogo de muito detalhe. Aquele jogo já ficou para trás. Claro que comportamentos dentro daquela partida nós trouxemos durante o nosso crescimento na competição, não só para a partida de amanhã, mas não vai se aproveitar nada. É uma nova história a ser escrita, então precisamos duelar, precisamos competir, precisamos ser melhores por nós mesmos e para nós mesmos, diante de uma equipe qualificadíssima com um modelo de gestão, com altíssimo investimento, né? Então é um jogo muito importante para nós. O jogo, talvez, do Água Santa no ano foi o do São Paulo e agora é sempre o próximo. É o jogo da nossa vida, é um dos jogos mais importantes da nossa história, de uma pequena história, porém uma história que tem sido bonita, vitoriosa, diferente de um concorrente que tem uma história, uma caminhada aí um pouco maior, não tão maior assim, né? Mas também, né, onde o favoritismo é todo deles. Então, deixar de lado o que passou e vamos viver esse jogo. Perfeito. Pergunta do Bruno, do Jornal A Tribuna aqui de Santos, que pergunta mais ou menos o que o Carpini já respondeu, mas acho interessante que por outro lado. Vocês estão encarando o jogo de amanhã como um dos jogos mais importantes da história do clube até o momento? E quais dificuldades vocês veem no confronto? Fizemos história, né? A gente quer continuar fazendo história. A gente tem mais 2 páginas aí para escrever. Primeiro, passar nessa semifinal e, se Deus quiser, chegar na final. E a questão da dificuldade, vamos ter muita dificuldade. O time é muito qualificado, como eu já falei, mas a gente sabe o que quer, treinamos bastante e tenho convicção que vamos fazer uma grande partida. Perfeito.
Agora tem uma pergunta aqui do FM Mauá Show, Rádio Web. O jogo da primeira fase, justamente na Vila Belmiro, diante do Santos, a equipe entendeu que poderia trilhar um novo caminho rumo até a classificação? Na partida daquele jogo contra o Santos, foi ali que virou a chavinha? Ali sem dúvida foi um divisor de água para nós. Nós começamos a, não só ali, acho que como o Sam colocou, e a gente sempre teve isso em mente dentro do nosso dia a dia, de que faltava o detalhe da vitória, que é um detalhe importantíssimo para as coisas acontecerem, mas isso estava muito próximo de acontecer pelos nossos comportamentos dentro de campo. E da maneira que nós chegamos aqui na Vila Belmiro contra o Santos, pressionado, nós nos pressionando, nos cobrando internamente, porque nós poderíamos entregar mais, então ali foi um divisor de águas onde nós competimos melhor, acho que as chances claras de gol daquela partida elas foram nossas. Então dali em diante nós decidimos, como se fosse tão simples, mas foi uma conversa interna que nós não perderíamos mais e que nós aceitaríamos menos do que nós apresentamos e competimos naquela partida. Então voltar aqui agora na Vila com esse grupo, vivendo esse momento, para nós é especial, mas como eu disse, é uma nova história, um novo capítulo, começa todo mundo aí sem vantagem, eu acho que o favoritismo sim deles, mas a vantagem zerada para ambos os lados, independente do que passou no primeiro turno. Aproveitando esse gancho, falando da Vila Belmiro, desse jogo, queria perguntar para você, Rodrigo, como que você vê o jogo sendo na Vila Belmiro, longe do torcedor, a gente sabe toda essa questão de logística, como você enxerga esse jogo sendo na Vila Belmiro, se é uma coisa positiva, até que ponto o Água Santa pode tirar proveito disso? Eu vejo como uma coisa positiva. A gente não vai estar no nosso campo, no nosso estádio, que é o Inamar, mas a nossa torcida vai estar presente. Fizemos um grande jogo contra o Santos aqui, a gente já conhece o gramado, é um campo muito bom. Nosso time é um time que joga e eu não vejo problema nisso não. Perfeito. Bom, as perguntas acabaram aqui, tá? Para finalizar, Carpini, eu queria que você mandasse um recado para a torcida, pedindo para eles virem para o jogo, como o nosso comandante aí. Não, legal, a gente pede que o torcedor continue nos apoiando, que compareça em grande número, faça um esforço. A gente sabe que uma segunda-feira é complicado, que o horário é típico. Claro que nós gostaríamos de levar esse jogo para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso estádio, mas infelizmente não foi possível. Então que o torcedor possa nos ajudar a fazer da Vila Belmiro a nossa casa, possa comparecer em grande número, nos apoiar independente das circunstâncias, das dificuldades do jogo, e elas vão acontecer, que a gente possa fazer um grande jogo e contando com o apoio do nosso torcedor, que ele compareça em grande número. Perfeito, entrevista coletiva encerrada. Fechou?